Boa noite, vamos chegando. Já estou aqui ao vivo esperando vocês. Já estou ao vivo. E agora são 20h30. Então vamos começar. Boa noite para todos. É uma alegria estar aqui nessa live que eu marquei exclusivamente para explicar o Fale em Público. Então, as dúvidas que você tiver, eu vou querer tirar aqui. Então é o seguinte, meus amigos, como é que funciona o Fale em Público? O que é o Fale em Público? O Fale em Público é um programa de formação de oradores e palestrantes. Por que que ele é um programa de formação de oradores e palestrantes? Eu parti da minha experiência com treinamento de oratória presencial, físico. Isso aí pelo ano 2000, que eu ministrava em Fortaleza. Então, pegando aquela experiência, eu formatei um curso com o essencial que você precisa chegar em público e falar. Um passo a passo, tem tudo que você precisa. Eu parto do pressuposto que você não sabe nada de oratória, que você é um iniciante. Muito embora eu já tenha tido experiência de pessoas que fizeram esse curso, que já eram professores universitários, que já tinham experiências com plateia, e mesmo assim tiveram grande resultado. Mas ele é feito partindo do pressuposto que você não sabe nada. Então, como é que esse curso é estruturado? Ele é estruturado em 9 pilares. Você vai ver que são os pilares essenciais para você falar em público. E eu começo do mais fácil para o mais difícil. É como ensinar uma criança a andar. Não tem sentido você pegar uma criança que não sabe nada ainda, que ainda não engatinha, e colocar para andar. A natureza tem o seu ritmo. O nosso aprendizado também, o nosso cérebro, ele segue um ritmo de aprendizado. Então ele começa do mais fácil para o mais difícil, Então, qual é o primeiro pilar que eu escolhi? É o pilar conteúdo. Por que conteúdo? Porque se você vai se apresentar em público, você precisa ter um conteúdo. O que é que você vai falar? Por mais que você saiba deste assunto, para ser um conteúdo de relevância, para ser um conteúdo significativo, você precisa se preparar, fazer pesquisa. Então, no primeiro módulo eu ensino como você preparar um conteúdo de excelência, um conteúdo de relevância. Te indico onde você pesquisar, te indico como você vai fazer esse conteúdo. Feito o conteúdo, nós vamos para o módulo 2, que é o quê? É você pegar esse conteúdo e estruturar. Como é que você vai estruturar esse conteúdo? Esse conteúdo ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, ele precisa ter um fim. E você precisa saber, pela lógica do nosso cérebro, o que é que você vai colocar no começo, o que é que você vai colocar no meio, o que é que você vai colocar no fim. Então é muito importante saber estruturar esse conteúdo, porque senão você vai começar a falar e não ter uma sequência lógica em quem está recebendo. Não está começando pelo meio, está desorganizado. Isso te dá insegurança. Então esse é o segundo pilar, como estruturar a sua apresentação. O terceiro pilar é exórdio e fechamento. Como eu falei naquela live, diga sim, a importância do exórdio e do fechamento é tão grande que você precisa levar preparado de casa. E no curso eu te ensino exatamente como você faz um exórdio, como você faz um fechamento. Lhe digo a hora exata de apresentar o exórdio, de apresentar o fechamento e como é que é feito. De que forma você vai fazer o exórdio, de que forma você vai fazer um fechamento. Então no curso eu faço para você ver, para poder você aprender e fazer nas suas próprias turmas. Por isso que é um passo a passo, né? Por isso que assim, eu parto do pressuposto que você não sabe nada. E se você sabe, vai se aprimorar muito mais. O quinto pilar, eu trato de dicção, de leitura e de fala de improviso.
Os exercícios de dicção, você destravar a sua fala, poder falar de uma forma articulada, é muito importante, porque quando você não fala de uma forma articulada, passa ideias para as pessoas de que você é uma pessoa insegura. E muitas vezes é só a sua fala, a sua dicção que não está bem trabalhada. Então eu trabalho vários exercícios de dicção, te dou todos esses exercícios para você ficar fazendo, porque esse programa ele tem um caderno dos participantes que é uma pérola, porque cada atividade que a gente passa, tem atividades, está lá no caderno do participante. Você pode depois, sem assistir novamente a aula, acompanhar o curso pelos slides, que são riquíssimos slides, e o caderno do participante. Então, todos os exercícios de dicção eu ensino a fazer e listo no caderno dos participantes para que você possa acompanhar a qualquer momento. Também nós tratamos de leitura em público. Muitas vezes nós pensamos que ler um texto em público é só pegar o texto e ler. Não, existem técnicas de como você fazer uma boa leitura em público. E isso também é ensinado. Como você lê um discurso? Você tem muitas oportunidades de ler. Nós lemos na igreja, nós lemos no trabalho, nós lemos em festividades sociais. Então temos muitas oportunidades de ler um discurso. E ali eu explico detalhadamente como é que você faz uma leitura em público. E também falo a respeito da fala de improviso, de como você fazer uma fala de improviso, de você aproveitar essas oportunidades. Tá me acompanhando? E aí depois disso nós temos o módulo 7, que nós tratamos de linguagem corporal. Muitas pessoas que faziam o meu curso fisicamente, uma das maiores dúvidas das pessoas era o que é que eu faço com as minhas mãos? Onde é que eu coloco as mãos? De repente, parece que é mão demais, a pessoa não consegue lidar com as mãos, não sabe onde colocar. Então, quando vai falar, segura um pincel, segura uma caneta, segura um passador de slides, segura qualquer coisa, simplesmente para ter a sensação de que está ocupando as mãos. Então, esse curso, ele te ensina, resolve este drama, o que é que eu faço com as mãos. Te fala de gesto, quais são os gestos mais adequados, a altura da linha da cintura, da cabeça, onde é que você faz os gestos, quando é que os gestos se tornam mais elegantes, que gestos não são apropriados. Falamos de posturas de poder, de posturas de impotência, da tua linguagem corporal, porque o corpo comunica, o nosso corpo comunica. Quando essa comunicação é contraditória, o corpo comunica mais do que as próprias palavras. Quando está em sintonia, é uma maravilha, mas se estiver contraditório, quem vai valer é a linguagem corporal. Então nós temos um módulo só para tratar de linguagem corporal. O outro módulo, o módulo 8º, nós vamos falar de olhar e de vestimenta. De vestimenta todo mundo entende que nós vamos falar em um curso de oratória. Damos dicas básicas, né, do que é que você deve vestir, de como deve se portar, dependendo do público. Todo mundo entende. Agora, as pessoas não entendem muito porque o módulo de olhar. Mas é porque o olhar é uma das coisas mais importantes de quem fala em público. É o teu pilar estrutural. Porque quem fala em público, que tem medo de falar em público, parece que constrói uma parede entre ele e a plateia. Coloca uma parede imaginária e não olha para os ouvintes. E isso compromete demais a tua fala. Então, para que você realmente tenha uma boa apresentação, você fala em função dos ouvintes. Você prepara a sua apresentação em função dos ouvintes. O discurso, a apresentação, o treinamento existe em função dos ouvintes. E a forma que você tem de trazer o público para você é através do olhar. É olhar para ele. Então nós insistimos muito, ensinamos como você olhar para uma pessoa, como você olhar para poucas pessoas e como você olhar para 500 pessoas, por exemplo. Tudo isso é ensinado no curso. Como você olhar para as pessoas. Então é um módulo assim que eu acho dos mais importantes,
porque trata da conexão pelo olhar. Na hora que você começa a olhar verdadeiramente para as pessoas, você começa a perder o medo. Porque essa conexão, ela é muito forte, ela é muito poderosa. É o que tem de mais importante na fala em público. E nós temos o módulo 9. O módulo 9 ele é grande, ele é dividido em 2 videoaulas, porque nós tratamos de um assunto inovador que a maioria dos cursos de oratória não tratam. Nós falamos de autoimagem. E por que falamos de autoimagem? Porque eu tenho uma formação, né? Eu sou coach de autoimagem, então é um assunto que eu gosto muito. E falar de autoimagem é falar da nossa autoestima, do nosso retrato mental. No curso que eu dava presencial não tinha isso, nessa época eu não tinha esse conhecimento de autoimagem, eu adquiri depois. Então eu vi que tem tudo a ver, porque falar de autoimagem é falar da tua autoestima, do teu retrato mental, de como você se vê mentalmente, das suas crenças, de quão autoconfiante você é, ou quanto não autoconfiante você é. Então isso é a sua autoimagem, o seu retrato mental. Então tratamos muito do seu retrato mental, de como melhorar esse retrato mental. Você ensina como elaborar slides que prendam os ouvintes. Legal essa tua pergunta. Eu acredito que o próprio slide do curso, ele já demonstra isso, como prender os ouvintes. Mas slide é muito particular. Eu vou anotar essa sua ideia para tratar especificamente na mentoria, para dar umas dicas a mais de slide, até de palestras sem slide. O curso tem muito slide, porque a ideia é que depois que você desligue o vídeo, você possa ficar estudando pelos slides para você gravar alguns conteúdos. Mas tem muita coisa a falar sobre slides e eu vou anotar para falar disso na mentoria ao vivo, porque te dá a oportunidade de fazer mais perguntas. Tem umas técnicas bem boas para fazer slide. Mas uma coisa é certa, uma imagem vale 1000 palavras e quanto mais imagem, menos texto, mais você vai prender a atenção dos ouvintes. Então esse módulo de autoimagem nós falamos de crença, o que são crenças, como se forma uma crença, o que é autoestima, o que é autoimagem. Vamos falar do que é o seu eu real e do que é o seu eu ideal, porque nós descobrimos que uma das grandes dificuldades das pessoas falar em público é o ideal de orador que elas têm. Eu descobri isso na minha pesquisa de mestrado e relato naquele livro, Medo de Falar em Público. É o orador ideal que as pessoas projetam dentro de si. É como se o orador não fosse apenas uma pessoa que transmite uma mensagem. Coloca o ideal de orador como sendo aquele que conquista, aquele que empolga, aquele que encanta, esquecendo que tudo isso vem pela conexão com o olhar e pela transmissão correta da mensagem. Não é o ideal de orador que deve ser assim. O seu ideal deve ser transmitir uma boa comunicação. Então falamos de eu real e eu ideal. E o 10º módulo também é um módulo grande, tem 2 partes, é exatamente o medo de falar em público. Depois que nós tratamos disso tudo, nós chegamos no medo. Mas a cada módulo nós vamos sempre fazendo referência ao medo. E quando chegamos lá no final, então nós temos 2 módulos especificamente sobre o medo, levando você a construir uma visão de futuro da sua fala em público, você se visualizando falando, porque o medo, existe o medo real, tem a função de nos proteger, mas existem muitos medos irreais, que é apenas questão de insegurança e nada mais. Então, imaginamos esses medos, criamos na nossa cabeça. Então, todos esses módulos, esses pilares, eles compõem o Fala em Público. Só que eu ainda inovei, no começo eu investigo, lhe levo a investigar qual é o seu maior medo ao falar em público, te levo a fazer uma avaliação de como você está em cada pilar desse, antes e depois, para você. Só a avaliação já te ensina um tanto de coisa, porque te leva a pensar em coisas que você não tinha sequer imaginado.
Então esse é o curso de oratória. Ele em si, sozinho, já é um curso completo. Eu procurei gravar esse curso na metodologia que eu assisti uma especialização, uma pós-graduação em neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul, que foi online. E eles fazem os vídeos assim, eu procurei copiar assim, a metodologia deles fazerem para que ficasse uma coisa bem interativa com você e que realmente assim parecesse que estamos presencialmente. Esse é o Fale em Público, um programa de formação por oradores e palestrantes. Você fala do nada e a minha expectativa, o meu objetivo é que você saia de lá não falando, mas conversando. Porque realmente nós podemos dizer que falamos em público quando falar se torna uma conversa no sofá. Decora esta frase. Falar é uma conversa no sofá. Quando você se sentir à vontade falando como se estivesse conversando, aí você chegou no ponto da fala em público. E aí o que é que tem mais nesse curso? Essas 12 videoaulas, elas são gravadas, você assiste no tempo que você quiser, no momento que for mais conveniente. Fora isso, nós teremos uma mentoria ao vivo. São 4 encontros online, onde eu vou focar as dúvidas de vocês, porque nós vamos formar um grupo e eu vou estar avisando da mentoria. A primeira eu pretendo fazer no final de janeiro, depois que vocês tiverem assistido às aulas. Quero dar um tempo para vocês assistirem o curso. A técnica também pode ser usada para exposição no Instagram, em qualquer rede social, com certeza, Célia. Todo curso ele é montado para você falar em qualquer lugar, entrevista de emprego, entrevista de concurso, prova oral, redes sociais, gravar vídeo. É a mesma coisa, a diferença é que eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo a câmera. Na verdade, eu gosto mais de ver as pessoas, por olhar nos olhos dela, mas eu olho para a câmera e vocês sentem que eu estou olhando. Então, essa mentoria eu vou focar, refinar a técnica de vocês, porque vocês vão ter assistido às aulas e lá nós vamos, com a experiência de todos os participantes, tirar suas dúvidas, refinar, dar mais exemplos, né? Eu vou sempre perguntar antes quais são as dúvidas, para que vocês já me coloquem as dúvidas e eu já possa levar essas dúvidas. Então essa mentoria tem um tempo demorado, 2 horas ou mais, para que a gente possa realmente se aprofundar. E outra coisa que eu trato muito nessa mentoria é o medo. Por que eu trato do medo? Porque o medo certamente é a fonte dos sentimentos que mais nos trazem dores e atraso na vida, é o medo. Então, superar o medo, administrar o medo, é a gente adquirir uma competência emocional das mais significativas para a nossa vida. Porque não tem como nós nos destravarmos, sairmos da zona de conforto se nós nos apegarmos ao medo. Então, nessa mentoria, eu foco muito te falar do medo. Como você superar o medo, como o medo, tirar os medos irreais da sua vida, porque isso serve não só para falar em público, para todos os contextos da tua vida, para todos os contextos. Fora esta mentoria que é diretamente comigo, super trabalhada, vendo qual é a sua necessidade, como é que está sendo a sua prática, porque eu vou, no curso eu te dou a atividade de você sair falando, tem toda uma coisa que você tem que fazer e lá na mentoria nós vamos refinar isso e vamos trabalhar o medo. Fora isso, tem 2 bônus que são interessantíssimos, que é comunicação pelas cores. O que é comunicação pelas cores? É você entender que todas as cores que existem no ambiente, as cores que nós usamos, elas comunicam algo. Todas as cores. Imagina, por exemplo, você não imagina ir ao velório de um amigo de vermelho. Por que você não imagina isso? Mesmo que ninguém tenha lhe dito. Porque no imaginário coletivo aqui para nós, essa cor vermelha não é uma cor adequada. Não é uma cor adequada a um velório. Você quer ir mais sóbrio. Isso está no imaginário coletivo. Pois saiba que assim tem uma significação para o marrom, para o verde,
para o azul, para o amarelo, para o prata, para o dourado. Todas essas cores têm um significado. E quando você conhece isso e olha e usa na sua fala em público, você se diferencia no mercado. Porque você se posiciona de acordo com a cultura milenar que existe no imaginário coletivo, que dá significado a essas cores. E também tratamos de elemento de estilo. Tem até um vídeo meu que está aí gravando na landing page. Tem como uma pessoa que não tem experiência? Tem. Olha, como eu disse no início, esse curso ele é feito para pessoas que não têm experiência. Eu não divulgo esse curso para pessoas que já falam, que já são palestrantes. Ele é uma formação para oradores e palestrantes. Então ele tem um passo a passo que começa do ar. É como eu disse, você não vai ensinar um bebê a andar que ele ainda não engatinhou. Primeiro ele vai passar pelo processo de engatinhar para depois poder andar, para depois poder correr. Então eu estudo neurociências, então eu sigo essa lógica do cérebro. Primeiro as coisas mais simples, porque quando você chega na difícil, ela já deixou de ser difícil, porque uma coisa só é difícil quando nós não sabemos. Se eu já aprendi aquilo, o passo seguinte já está na ordem do dia, também perde a dificuldade. Então é muito importante esse passo a passo, e esse curso ele é essencial, é um passo a passo para quem não sabe falar nada. Se você sabe, mas ainda não aprendeu com técnica, você vai se beneficiar muito. Se você não sabe nada, vai se beneficiar total. E aqui uma pessoa está dizendo que tem medo, muito medo, né, e falta de conhecimento para apresentar em seminário. Com certeza, quando eu dava meu curso presencial, muitas pessoas, eu cheguei a ter uma aluna que ela trancou uma disciplina na faculdade porque a prova final era dar um seminário, e era só, não era de equipe, então ela trancou porque não se sentia em condições. Então, com esse curso, você fica preparado para dar seminário, tranquilo, para falar em qualquer lugar. É para a plateia de 2, porque 2 já é uma plateia, né? Ou para uma plateia de 500. Não tem diferença quando você aprende as técnicas, quando você aprende a se conectar com as pessoas. Isso não faz diferença a quantidade de pessoas. E a outra mentoria, como eu ia dizendo, é a Elementos de Estilo. Elementos de estilo eu acho muito interessante, eu digo assim, Deus está nos detalhes, a beleza está nos detalhes também. Deus está nos detalhes e a beleza vai estar onde? Então, quando você aprende elemento de estilo, você vai ver que uma roupa que fica bonita na vitrine pode não ficar bela em você, seja você homem ou mulher, porque estilo tem a ver com a tua personalidade, com o teu peso e com os teus objetivos de imagem. Então, se você não conhece esses elementos de estilo, você perde muito dessa comunicação, porque veja que o público, ele forma uma imagem de você. Olha, 5 minutos é muito tempo. Com 1 minuto o público tem feito uma imagem de você. Te olhou da cabeça aos pés, gostou da roupa, não gostou, como é que você está calçado, como não está, o público vê tudo. E quando você conhece elementos de estilo, isso já facilita bastante. Então, elemento de estilo e comunicação pelas cores vai ser dado pela Érica Lobo, que é minha filha, minha sócia, psicóloga. Ela é pós-graduada em neurociências e ela é consultora de imagem e de coloração pessoal. Vai dar esses 2 módulos também que nós vamos marcar depois para vocês, que já vão ser, né, final de janeiro, por aí, esses 2 módulos. Então, com esse pacote completo, só essa mentoria, só ela, se eu for dar só a mentoria individual para uma pessoa, por esse período, eu cobro R$6.000. Eu faço essa mentoria, tem aluna aqui no grupo que já fez mentoria comigo, então eu cobro R$6.000 por estes encontros. E o elemento de estilo e comunicação pelas cores, a gente cobra R$2.500 porque é só uma aula de 2 horas por aí.
Só que tudo isso está no pacote desse curso. Não significa que o outro curso, outra turma que eu vá lançar, a gente vai ter esses bônus. Nesse tem. Então, todos esses bônus, que se você somar, eles dão 11 mil reais, eles vão estar nesse curso pelo pacote de 997 ou dividido em até 12 vezes. Então, só que essas inscrições encerram dia 24. Tu tem que correr, você tem que aproveitar, porque encerra dia 24. A tua garantia, você não perde nada, porque a garantia do Código do Consumidor é 7 dias e eu te dou a garantia de 30, porque eu conheço meu trabalho, sei que você vai amar. E eu realmente quero parceria, eu quero teu depoimento de como o curso foi transformador para você. Quero te ver na mentoria, tu me dizendo isso, olhando nos meus olhos. Ok, pessoal? Então é disso que trata o Fala em Público, de você falar para pequenas, para grandes plateias, falar em qualquer lugar, falar ao vivo, falar online, como você preferir, porque é um programa amplo que nós tratamos de tudo e complementamos com a mentoria e com o grupo, porque durante todo esse período da mentoria, nós vamos estar em um grupo de WhatsApp, então eu vou estar sabendo o que é que você vai estar fazendo, como é que está a sua prática, no que é que nós podemos melhorar a tua prática, tudo isso vai estar sendo tratado lá, ok? Então, se vocês... Agora, o link está na bio, se você se inscreve, entra lá na bio, se inscreve, faz sua inscrição logo. A plataforma é da Edu, 100% segura, seus dados protegidos, o curso está hospedado lá. E o curso você recebe na hora que você faz a sua inscrição. Você já recebe as aulas online, que a proposta é exatamente que você já coloque em prática, já assista todas as aulas. Porque aí quando nós formos para as mentorias, eu já quero que você tenha assistido todas as aulas. Como temos acesso ao link de compra? Regiane, nós temos acesso, você tem acesso no perfil pelo Instagram, Nazildes Lobo. Lá tem um linkzinho na bio, já tão conhecido de todo mundo. Só clicar no link você é levado para a página de pagamento. Então até o dia 24, link na bio do Instagram, Nazildes Lobo. Você se inscreve já, você já recebe o curso. Na inscrição, você já recebe o acesso. Vai fazendo, vai praticando. Quando nós chegarmos na mentoria, vocês já vão estar falando em público com toda certeza. Gente, eu tenho muita experiência disso. Olha, tem alunos que participaram de curso comigo há 20 anos. E eu ainda hoje recebo comunicado dessas pessoas. Nazilde, você acabou com o meu medo. Eu digo, eita, medo nem se acaba, né? Só muda ali de lugar e tal. E essas pessoas costumam muito dizer isso. Muita gente fica sempre, né, por conta dessa experiência com esse curso. Então é isso. Temos o curso, temos as mentorias, temos esse programa à sua disposição. Lembre-se que o pior da fala em público, muitas vezes a gente não consegue falar, é pelo medo. Mas o que alimenta o medo é a falta de preparação, é a falta de técnica. Porque quando nós estamos preparados, o medo cede espaço. Porque o medo, ele só quer uma garantia de que você está em segurança. Ele não vai deixar você ter um dano na sua autoimagem entrando num público para ser vaiado, por exemplo. Então o medo segura. Mas se você está preparado, então não tem como o medo te incomodar. Ele tem ali um friozinho na barriga, uma adrenalina circulando mais rápido, que é exatamente para que você fique alerta naquele momento ali, fique no aqui e agora, porque o medo tem essa função. Toda vida que nós temos uma reação de medo no nosso organismo, é um chamado para a gente ficar no aqui e agora. Muitas pessoas só ficam no aqui e agora numa hora de medo. Não tem como, na hora de medo, você pensar em nenhum problema da tua vida que não seja aquele problema ali. Então, o medo de falar em público é a mesma coisa. Na hora que vem aquele medo, é para que você foque naquilo que você vai falar, naquela palestra que você vai falar e que você se comprometeu. Então, é simplesmente assim. Então, eu espero você, clica no link da bio, faz tua inscrição.
Eu conto com você na mentoria, quero saber da tua experiência, quero te ver ao vivo ali falando. Quando chegar nessa mentoria já vai estar todo mundo falando. Uma coisa era fazer a mentoria hoje. Depois que todos vocês falarem, já vão ter muitas experiências para contar. Só que eu vou estar acompanhando, que eu vou estar no Zap com vocês, eu vou estar querendo saber, Nasilde, produzir meu conteúdo, assim, 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 aquela dica que você deu, meu conteúdo está excelente, estruturei dessa forma, acabou a promoção, né? Acabou, porque a promoção era uma oferta assim que eu nem queria fazer essa promoção, porque eu acho injusto, era um preço muito barato pelo curso. Mas é uma forma da gente dar um diferencial para as pessoas que participaram do evento, diga assim, para falar em público, que entraram no grupo. Então a gente deu ali 24 horas. Eu tive até uma irmã minha perdeu. Eu não sabia nem que ela queria fazer o curso, me disse que queria. Aí eu disse, pois agora já era, vai fazer com o preço mais alto, porque eu não tenho essa flexibilidade de mudar para você. Aí ela teve que pagar. Mas acabou porque era aquele dia. E eu já disse, olha gente, não é brincadeira não, mas a próxima vez que eu lançar esse curso, já falei para a área de marketing, é 1.497, que é porque é o preço que ele vale. Às vezes você não vai querer comprar o curso porque você está achando barato, porque quando eu acho uma coisa muito barata, eu também não compro não. Sabe por quê? Porque eu não acredito que uma coisa muito barata, a pessoa tenha investido conhecimento ali. Porque a gente gasta muito. Olha, eu paguei 15 mil reais para fazer uma pós em neurociência recentemente. 15 mil. Formação em psicologia positiva foi um absurdo. Eu sou facilitadora internacional do método Luiz Rey agora. Meu Deus do céu, uma fortuna. Ainda paguei hotel, passagem de avião para ir e para voltar para São Paulo. Então é muito, muito investimento. Aí eu já falei que o preço dele vai ser 1.497 na próxima turma, mas essa agora ainda é 997. Então, aproveita que eu quero te ver lá. Tá bom? Então, se tiver ainda alguma pergunta, respondo. Se não tiver, vamos caminhando para o encerramento. Te dizendo que a minha proposta, eu tenho muito... Olha, se vocês soubessem o tanto que eu estudo sobre o medo, mas é porque eu já tive muito medo. E ainda vivo lutando com esse fantasma, porque o medo, cada novidade que a gente inventa na vida, cada passo que a gente dá, o medo tá ali para lhe alertar. Tudo que a gente faz, o medo tá ali para alertar. O importante é nós sabermos como lidar com ele. O importante é isso, é a gente não deixar que o medo domine. Por isso que eu coloquei o nome na mentoria, Pintando o Medo de Cinza. Por quê? Porque metaforicamente o medo cinza é um medo dominado. Pensa quando você está com medo, vai fazer uma palestra amanhã, está aqui imaginando, o medo é cinza? É nada, o medo é brilhante, que parece que é vermelho pulando em cima da gente. Então a nossa proposta é que o medo fique cinza, que o medo de falar em público fique dominado. Olha, a gente tem muita coisa para aproveitar na vida para a gente ficar se segurando em medo, sabe? E a comunicação, falar em público, vai lá que tem medo de altura, tem gente que tem, até entendo, né? Diz que nós só nascemos com 2 medos, o ser humano nasceu com 2 medos, medo de cair e medo de ser abandonado. Esses 2 medos é genético, nascemos com ele. O bebê, quando nasce, ele tem muito medo de cair e também tem medo de ser abandonado. Mas o que é que acontece? Os outros medos são aprendidos. O bebê não tem um pingo de medo de falar em público. Observa teu sobrinho, teu filho, teu afilhado, filho do teu amigo, não tem medo de falar em público. Mas ele tem medo de cair, tem medo de ser abandonado. Isso qualquer bebê tem. Como todos os outros medos foram aprendidos, nós podemos simplesmente vencer todos eles, aprendendo um pouco a cada live, graças a Deus. Já vou aplicar nas videoaulas que estou preparando. Show de bola, Célia! Célia Rufino, a Célia comprou o curso. A Célia é uma figura. A Célia, ela já fez o meu curso quando eu dava presencial em Fortaleza. Eu acho que uma das primeiras turmas, tem até um vídeo na landing page que é gravado por ela. Ela já fez o curso naquele tempo, mas vai fazer de novo, quer se reciclar, porque disse que o curso está todo diferente, que lá eu não falei de autoimagem.
e nem dei esse foco tão grande no medo, porque lá eu fui fazer uma pesquisa de mestrado ainda em psicologia naquele tempo, investigando o medo de falar em público. Quando eu comecei aquele curso, eu não sabia do medo, eu não estudava sobre medo, eu fui falar sobre técnica de oratória. Mas eu fui surpreendida, impactada, porque as pessoas não iam ao curso buscar técnica, elas iam por conta do medo. Algumas não queriam nem ir para a parte prática, ficavam lá fora, pagavam inscrição e não entravam. Aí então foi quando eu resolvi fazer um mestrado para eu poder entender que medo tão grande era esse, o que é que dava, como surgia, o que é que podia fazer com esse medo. Aí a partir daí foi que eu incorporei essa parte tão forte do medo no meu trabalho, reconhecendo que a técnica é boa, não podemos deixá-la de lado, mas precisamos. A Joyce Lobo também foi uma que fez, né? E já fez de novo, ela foi daquela parte do físico, já fez também isso online. E a Joyce era uma que o maior problema dela, ela não sabia onde botar as mãos, era dessas. O que é que eu faço com as mãos? Aí trava aqui, faz não sei o quê e tal, e não sabe onde botar as mãos. Esse é um problema comum de quem realmente não tem técnica e tem medo, não sabe onde colocar as mãos. É super comum. Se acontece com você, saiba que é normal. E quando você vê um palestrante que sustenta um pincel sem necessidade, sustenta uma caneta sem necessidade, sustenta um passador de slide, é simplesmente porque não sabe onde colocar as mãos. E lá eu te revelo esse segredo, mas eu não vou revelar aqui. Você vai ter que comprar as aulas, assistir para poder ver. E tem outras coisas, tem umas pérolas lá que eu te dou que você não faz nem ideia. Ok? Então, meus amigos, com muito amor no coração, fiz essa live para você porque eu fico imaginando a transformação que isso pode fazer na tua vida. Um dia desse uma pessoa comentou no meu Instagram: Nazildes, você acabou com o meu medo. Aí assim, eu fiquei tão impactada com isso, da pessoa 20 anos depois, isso era daquelas turmas presenciais, elas ainda estarem falando disso. É porque muda a vida da gente. O medo é um dos sentimentos que mais nos limita, é o medo. O medo que nos coloca na zona de conforto é o medo. Se não fosse o medo, não tinha zona de conforto. Quem nos coloca ali, que só tem de bonito o nome, porque eu mesmo adoro um conforto, né? Mas simplesmente é o medo que nos coloca ali. A Joyce hoje, ela não sabia onde colocar as mãos, não falava. Uma vez ela teve uma apresentação no CERF de um projeto que ela fazia e ela passou para um colega apresentar porque ela não teve coragem de apresentar. Um projeto que era dela, que ela gerenciava, mas ela não tinha coragem. Hoje ela é instrutora do Sebrae, dá aula e é super bem avaliada. Foi minha aluna daquele tempo. Estou observando que você movimenta as mãos, fala com as mãos. É verdade, tem pessoas que gesticulam menos, tem pessoas que gesticulam mais. Como eu sou uma pessoa muito expressiva, eu movimento muito as mãos. Mas aqui eu estou movimentando desse jeito porque é uma live. Como eu não te vejo, como eu não te conecto com os olhos, eu preciso chegar mais perto de você. Então eu mando as mãos para chegar mais perto de você. Quando eu falo presencial, eu também movimento muitas mãos, mas movimento menos. Porque eu estou ali, me aproximo mais das pessoas, vou até elas, tenho mais como me conectar. As pessoas me veem de corpo inteiro, me movimento. E aqui não. Então aqui, se eu ficar muito parada, aí eu tenho a impressão que você vai embora, que você foge, aí eu quero lhe trazer, quero aconchegar. É uma das técnicas de você falar em câmera. Você precisa ser mais expressivo. Você precisa ter uma dicção boa e ser mais expressivo. Falar com a mão. Mas as nossas mãos, ela comunica. A nossa linguagem corporal, ela fala por nós. Com toda certeza. Pois é isso, meus amigos. Então agora eu vou encerrar mesmo. Regiane, amei. Legal, ótima essa técnica. É essa técnica, você está falando aqui por câmera. Não está vendo as pessoas. Olha, falar presencial é mais fácil do que falar para a câmera. Não tenha dúvida, porque presencial, a pessoa está ali, você conecta,
você sabe o que a pessoa está sentindo. Então, de repente, a pessoa está desanimada, você conta uma história, você faz uma dinâmica, você movimenta. E ao vivo, aqui você não tem essa opção, porque eu não estou vendo as pessoas. É diferente, claro, na nossa mentoria, porque na mentoria eu estou te vendo, é online, ao vivo ali, estou conversando com você, é bem diferente. Né? Mas o curso tem várias técnicas maravilhosas. É porque é a minha vida, eu vivo isso, eu estudo isso, eu estou sempre aprimorando. Então tem umas técnicas assim, fantásticas, graças a Deus. Graças a Deus, esse é um trabalho que me acompanhou daquela época. Natildes está aqui, a Natildes também já comprou o curso. Foi aquela minha irmã que eu disse que não aproveitou a promoção. Vive comigo, saiu comigo logo depois e simplesmente perdeu a promoção. Minha irmã, pois compra mais caro, porque não tem culpa, você dormiu no ponto. Mas é isso aí. Ok, pessoal, verdade, presença. Tranquilo. Pois olha, meus amigos, voltando a dizer que o link está na bio no Instagram, Nazildes Lobo. É só você acessar, divide em 12 meses, mas o importante é a sua transformação. Eu quero que você me conte, eu quero que você relate no meu Instagram, eu quero que você coloque vídeo lá, dizendo que fez o curso e que foi um sucesso, que mande no meu privado. Presencial tem aquela de olhar no olho, ou pelo menos em direção a cada pergunta. É com certeza. Olha, quando uma pessoa faz uma pergunta no presencial, eu até falei disso na live da semana passada, você tem uma oportunidade grande de se destacar na plateia quando uma pessoa faz uma pergunta. Porque você olha no olho, você chega perto, você repete a pergunta da pessoa, depois olha para todos, você mostra conhecimento. É uma maravilha. Falar em público é uma paixão. É claro que eu era avessa a online. Olha a minha idade, não sou dessa geração, não era de tecnologia, mas eu já estou gostando, já estou achando esse negócio aqui muito bom. Tem certificado? Tem sim. O curso tem certificado, porque é um curso grande, né? Então, quando você termina o curso, a gente lhe manda o certificado por e-mail, tá certo? Todo curso tem certificado, com certeza. É um curso são 12 videoaulas, né? Então, assim, ele é completo, gente. Esse curso é completo. E as dúvidas de vocês, por isso que eu gosto que faça antes, eu tiro na mentoria, certo? Então, de coração, já estou vendo os olhos de vocês brilharem, porque eu vivo o meu propósito, que é fazer uma transformação no mundo. Isso faz com que o participante se sinta importante por ter sido correspondido pelo palestrante. Com certeza. É muito importante assim, você valorizar cada pergunta. É por isso que eu sempre digo que você não deve elogiar uma pergunta, porque você de repente não elogia outra e aquilo já causa, né, um pequeno desconforto. Mas o participante, ele se sente muito prestigiado quando o palestrante responde uma pergunta assim com gosto, demonstra que gostou da pergunta dele, que teve relevância, respondeu bem, com certeza. E isso é ótimo para todos, né? É ótimo também para todas as pessoas. Ok, pessoal? Só rememorando para a gente fechar. Fala em público, programa de formação por oradores e palestrantes. Você começa do zero, é como se não soubesse nada. Mesmo que você já saiba, faça o curso como se você não soubesse nada, porque o teu aproveitamento é muito, muito maior. Se você... Eu até convido lá no curso para você ser aberto, receptivo, esquece tudo, recebe, depois você analisa se cabe para você ou não. Então eu falo em público, a mentoria online, diretamente comigo, tu vai me conhecer, depois vai me querer contratar para outra mentoria, porque o povo gosta muito de minhas mentorias, graças a Deus. E depois ainda tem os módulos de cores e de estilo. Então é muita coisa, graças a Deus, que eu coloco em tuas mãos para a tua transformação. Link na bio, fica com Deus e um grande abraço. Vou encerrar e vou deixar essa live gravar. A Célia disse que está entusiasmada, ainda não começou porque ela está cuidando de um problema de vista. Eu disse para ela que relaxe, que só precisa começar em janeiro, que a mentoria só vai começar depois do dia 20. Então ela tem bastante tempo.
É isso, gente. Depois comenta no Instagram se você gostou da live. Eu vou deixar essa live lá. Comenta, faz um comentário para estimular o povo. Tá certo? E para estimular a palestrante também, né? Com toda certeza. Gente, boa noite. Vou encerrar, tá bom? Fica com Deus e um grande abraço.